Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rações Econômicas. Eu sou o Léo. Curtam, compartilhem, inscrevam-se. Bem, o vídeo de hoje é um corte de uma live. Comentem aí se vocês gostam desse formato. Essa live eu falei sobre o Plano Real e eu mostrei como o Plano Real estabilizou o Brasil, né? E eu dou uma breve introdução de como era o cenário macroeconômico, ou seja, a impressão de dinheiro, a senhoriagem, e mostro que hoje não se imprime mais dinheiro, não se aumenta a base monetária da forma como se aumentava antes. Então hoje no Brasil não dá para falar que é a base monetária que gera inflação, tá certo? Um abraço, pessoal. Fiquem com o Vamos vídeo. falar pelo real? Falar pelo real. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O Plano Real teve 3 fases, né? E uma coisa muito importante que pouca gente lembra, o Brasil deu calote da dívida na década de 80. E o que possibilitou o Plano Real foi que antes do Plano Real, a dívida foi renegociada junto com outros países também, né? Eu esqueci o nome da reunião. Ela foi renegociada. Peraí. Ela foi renegociada. Eu vou parar de ler aí, senão. A dívida pública, né? O Brasil tinha dado calote da dívida. Dívida externa, se não me engano. Por quê? Porque na época da ditadura militar, ou do regime militar, ou do que vocês quiserem chamar, o doutor Delfim, ele estatizou a dívida externa. As empresas brasileiras tomavam dinheiro no exterior, estatais também. Por quê? Porque os juros mais barato e tinha muito dinheiro no mundo. No final da década de 70, começo da década de 80, você houve o problema da dívida, né? E a crise da dívida quebrou o Brasil. E o Delfim, sabendo disso, ele, antes de dar quebra, ele estatiza a dívida. Ele fala que todo mundo que tinha dívida externa, o Estado brasileiro, né, o governo brasileiro, assumiria a dívida externa e a empresa estatal, ou quem quer que seja, deveria para o Estado o valor em moeda corrente nacional. E quem ficaria com a dívida externa é o Estado. Por quê? Porque o Delfim já falou isso várias vezes, né? O Delfim já faleceu, né? Não lembro. Acho que sim. O Delfim já falou isso várias vezes, de que ele preferia quebrar o Estado do que as empresas. Eu acho que ele está mais ou menos certo também. E isso causou. E depois teve a crise da dívida, né? Você teve a dívida externa brasileira, que o Brasil deu default, deu calote. E 1980, da década de 80. E aí o Brasil não tinha capacidade de se financiar. O Brasil não tendo capacidade de se financiar, você tinha senhoreagem via conta movimento. E o Brasil inventou uma coisa durante o regime militar, que já existe no mundo inteiro, mas o Brasil atingiu o prime disso aqui, que se chama indexação. Com as obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional. Isso aqui era a Selic do regime militar. Porque no Brasil, os juros ainda era meio que proibido, tinha um probleminha aí, não podia ser mais de 12%, depois eles fizeram umas modificações, e a URTN, já que você não podia cobrar juros, você podia fazer um negócio que é puramente brasileiro, que é a correção monetária. Léo, por que puramente brasileiro? Porque no mundo inteiro é juros, é quanto você cobra o preço do dinheiro. No Brasil você faz a correção monetária, ou seja, você embute inflação, sempre. Entendeu? A Selic ela já dá correção monetária, né? A Selic já entende correção monetária porque a Selic se compromete a pagar os juros real. Mas a URTN coloca isso aqui. Isso é governo militar. Tudo começou a ser indexado, ou seja, contratos, tudo começou a indexar, dívida pública, tudo em URTN. E quem determinava o URTN era o Tesouro Nacional, a partir do Ministério da Fazenda. O Delfim morreu, né? No passado. E aí, o que acontece é o seguinte: você teve vários planos, você teve 6 planos aí, Sarney, vamos ver se eu não erro de cabeça. Cruzado, Bresser, Collor 1, não, Cruzado, Bresser, Verão, Collor 1, Collor 2. E tem mais um que eu tô esquecendo. Enfim. Você teve uma variedade de planos para tentar estabilizar a hiperinflação. Se deu na época do Sarney, depois era uma inflação fora do controle, muito alta, mas não era todo o período também que era hiperinflação. E aí,
No governo Itamar, né, quando o Collor sofre o impeachment, sai a negociação da renegociação da dívida. E o Brasil começa a ter a possibilidade de se refinanciar, não só pela conta movimento. O que era a conta movimento? O Banco do Brasil tinha uma conta direto ao Banco Central, ao Tesouro, né, em que o Banco do Brasil praticamente não tinha contabilidade. E não sou eu que falo isso, tá? Tem documentários, tem livros sobre isso. Quem falou isso realmente naquele documentário foi o próprio Sarney, se eu não me engano. O Banco do Brasil não tinha praticamente contabilidade naquela época. E a agência do Banco do Brasil tirava dinheiro do Banco Central, do Tesouro via Banco Central e colocava em circulação. Isso era uma senhoreagem à brasileira. Tá? Por quê? Porque o Brasil não tinha instrumentos fiscais. E os bancos estaduais, você tinha os bancos estaduais, em São Paulo era o Banespa, do estado de São Paulo, né? No Rio de Janeiro é o Banerj, né? E assim vai, tá, gente? Os bancos estaduais serviam aos governadores, né? O Quércia, ele disse, quebrei o Banco do Estado de São Paulo, mas elegi meu sucessor. Isso existia. Aqui você criava dinheiro por moeda escriturária. E aqui você criava dinheiro via base monetária, M0. Tá? Moeda de circulação e circulação direta, porque já era na mão do correntista do Banco do Brasil. Tá? E o Estado também era um correntista do Banco do Brasil, certo? O Tesouro Nacional gerava dinheiro via Banco do Brasil, e os bancos públicos emprestavam dinheiro para o próprio Estado, governo federal e municípios, né? União e municípios. E você tinha o RTM. As indexações eram diárias, começaram semestrais, foram para mensais, diárias, semanais, e foi indo embora até você chegar no overnight. Então o que aconteceu? A inflação que você tinha era a inflação causada pelo aumento da base monetária, mas veja, o problema não era a base monetária. O problema era que você estava colocando liquidez na economia diretamente, né? Porque o problema da dívida, o problema da inflação no governo militar, mesmo sem a senhoreagem, era a entrada e o afluxo de muito capital no Brasil. Né? Você tinha um grande aumento da produtividade, mas você também tinha um grande aumento de renda ao mesmo tempo. E isso gerou inflação não todo o período do regime militar. A ditadura militar nunca registrou hiperinflação. E o Campos, né, o Roberto Campos, o avô, não o neto, ele estabilizou, né, o Brasil em 1968, se eu não me engano, na ditadura militar já. Você tinha uma inflação mais ou menos alta, mas à época, a meta de inflação, para você administrar a inflação, a meta não era, o instrumento monetário não era Selic. O instrumento monetário era controle da base monetária. Tá? E por quê? Porque você não conseguia controlar a liquidez, até porque taxa de juros no Brasil era muito complicado. Então você controlava a liquidez através da oferta de dinheiro. Tá? E com a grande oferta de dinheiro, e aqui é o pulo do gato, o Renato falou naquele vídeo de que se a demanda por dinheiro aumenta na mesma proporção que você aumenta a base monetária, você não tem inflação. Aqui a demanda de dinheiro aumentava numa base maior do que na oferta de dinheiro. Por quê? Porque a cada mês, você tem aqui janeiro, né? Você tem dezembro, você tem janeiro, você tem fevereiro. Né? E novembro. A inflação de novembro foi 5%. Todos os contratos e todos os salários de dezembro se reajustam 5%. Né? Então você já tem aqui 1,05. Mas aí em janeiro você pega este preço de 1,05 mais a inflação de dezembro, que já é mais 5. Então você vem carregando a inflação do mês anterior, que já indexou através do RNT. Isso aqui tá claro? Tá claro? Deixa eu dar uma olhada no chat aqui. Tá claro aqui o que é a indexação? Mas vocês entenderam o que é indexação, né?
Você corrige o contrato do mês anterior mais a inflação. Todo mês o seu aluguel subia 5%, todo mês o seu aluguel subia. Por quê? Porque a inflação do mês passado foi 5%. Então, esse mês você pagava 100 de aluguel, agora você vai pagar 105. Mas aí tem a inflação desse mês, que aí mês que vem vai correr de novo e você vai subindo. Certo? Veja, isso aqui é um exemplo, tá? Esse valor foi arbitrado. Isso aqui foi arbitrado. E veja, mas é uma questão muito boa. Veja, a indexação, ela é positiva. Por quê? Eu não sei se vocês já fizeram contrato de aluguel. Tem o IGP. Né? E o contrato de aluguel, ele é reajustado pelo IGP, normalmente. O IGP pode dar negativo. Né? Então, de um ano por outro, a inflação foi negativa 1% no IGP, por exemplo. Só que se você está pagando 1.000 de aluguel e a inflação veio negativa, você está pagando 100 de aluguel e a inflação veio negativa 1%, você não vai pagar 99, porque o próprio contrato diz que o reajuste só pode ser positivo, não pode ser negativo, certo? Então o reajuste vai ser zero, certo? E aqui é a mesma coisa, a ORTN ela não podia ir para menos, ela só podia ir para mais, mas também nesse cenário nós não tínhamos deflação, tá? Aí você pega uma inércia, as pessoas já têm uma expectativa de que mês que vem você vai ter mais inflação. Ela já tendo uma expectativa que ela vai ter mais inflação, em vez de ela esperar mês que vem para aumentar o preço dela, ela aumenta hoje. Veja que a inflação foi causada por um problema monetário, mas ela vira comportamental. Por quê? Porque a demanda de dinheiro aumenta, porque as pessoas já estão procurando aumentar os preços antes que a inflação venha, porque elas têm certeza que a inflação vai vir. Tá? Nisso, as pessoas também antecipam o consumo. Porque a utilidade marginal do dinheiro. O dinheiro vale mais hoje do que amanhã, porque não vale a pena poupar. Então você aumenta a velocidade de circulação da moeda. Você aumentando a velocidade de circulação da moeda, você aumenta a inflação. Você aumentando a inflação de um mês, você joga para o outro, que é a indexação. Veja, a ditadura militar fez o milagre econômico com isso. Não que a indexação gerou o milagre econômico, não, mas apesar disso, o milagre econômico foi feito. Porque indexação dessa forma só existiu no Brasil. Muito bem desenho. O Brasil é uma coisa genial. O Brasil era para não funcionar. O Brasil era para não funcionar. E funciona. É uma coisa. O problema brasileiro não é econômico. Porque a economia brasileira só que é uma zona. E funcionou. Tá? E veja, com a senhoriagem, porque o Brasil deu default da dívida na década de 80, não podiam vir mais capital estrangeiro para financiar a dívida brasileira. E o Brasil era uma economia fechadíssima. Nada era importado praticamente no Brasil. O Brasil produzia de tudo até o Collor. Tá? E aí você tem um problema de que você tem o aumento da senhoriagem, né? Você tem os bancos estaduais com a redemocratização, então os governadores você já tinha eleição para alguns estados, era uma coisa meio diferente, mas com a nova Constituição de 88, os governadores tinham mais incentivos para usar os bancos estaduais, até para eleger os seus prefeitos, né? E aí você começa uma confusão, né? Uma confusão bem grande. Léo, mas o Plano Cruzado foi a primeira eleição depois da Constituição de 88. Sim, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Tá? Não foi muito feliz falar Constituição de 88. Quero dizer que com a transição, né, em que os governadores podiam ser eleitos, você também teve o populismo para usar bancos estaduais para aumento da base, tal, da base monetária, né, e da base eleitoral, da base monetária através da moeda escriturária. E aí você tem o overnight, que é quando você deixava o dinheiro no banco, ele rendia uma boa porcentagem para o dia seguinte, né? E o que o Plano Real fez? O Plano Real vem de uma base em que a dívida foi resolvida. E a primeira coisa que foi feita em 93 foi resolver o problema fiscal. Se aumentou impostos. Começou a se utilizar o IOF para fins arrecadatórios, que antes era só regulatórios. O que é regulatório do IOF? Você realmente controlar capital com o IOF. E agora o IOF servia para ganhar dinheiro também. Eles fizeram um embrião do DRU, né, das vinculações da Receita da União, para poder tirar dinheiro de algumas áreas que não precisava, na visão deles, para poder utilizar para fazer uma reserva fiscal, né, para você melhorar as contas e você conseguir acabar com a conta movimento, tá? E eles fizeram um RV. Por quê? Para trocar, né,
A RNT, eu não sei se é a ordenação reajustável do Tesouro. O RTN. Agora eu não lembro se é o RTN ou o RNT, tá, gente? Desculpa. A RNT ou RTN, ela já tinha acabado, se eu não me engano, com o plano cruzado. Tá? Se eu não me engano, já tinha acabado com o plano cruzado. O plano cruzado vem e ele congela preço. Tá? Isso aí é você acabar com a febre quebrando o termômetro, né? Porque tem a curva de oferta e demanda. Inclusive tem um doutor aí, que num dos comentários eu falei de preço médio, e ele falou que preço médio é uma coisa ultrapassada e eu fico fingindo que eu sei economia. Se o cara, o doutor, está na live, coisa que eu duvido, meu doutor, né? Eu não sabia que a base de toda a ciência econômica, que é a curva de oferta e demanda, né, que é a matematização da curva de oferta e demanda, eu gostaria que o cara, o doutor, escrevesse a nova tese, né, e mandasse para o Banco da Suécia, para que o Banco da Suécia aprecie se ele pode ser laureado com o prêmio Nobel. Porque isso é um doutor que quer acabar com a curva de oferta e demanda. Né? Cada coisa que a gente tem que ouvir. E aí, o que é isso, né? Curva de oferta e demanda. Aqui, quanto maior o preço, menor a demanda, né? E aqui, quanto maior o preço, maior a oferta. Quando você limita o preço, congela o preço, a oferta quer que o novo preço de equilíbrio seja aqui. Ele não pode vir para cá, que ele vai fazer, ele não vai produzir. Mas, Léo, veja, se nenhum preço pode aumentar, se está tudo congelado, qual é o incentivo que eu tenho para aumentar? Muito bem. Muito bem. Muito bem. Os salários e alguns itens continuaram sendo ajustados pelo gatilho. Você teve alguns problemas do plano cruzado. E veja, os problemas do plano cruzado não são tão fáceis de responder. Tá? O plano Pércio-Arida, Lara Rezende Pércio-Arida, né? O Pelara, né? Uma coisa assim. Agora sim, mas é o Lara Rezende e o Pércio Arida que fizeram um plano estudando o problema do plano cruzado e com isso eles desenvolveram o plano real. O que eles queriam? O que foi feito? Com o fiscal mais ou menos se arrumando, e tanto que a inflação antes do plano real era alta, mas já não era hiperinflação, o que ele fez? O que eles fizeram? Uma unidade real de valor. O que era isso? A unidade real de valor era pegar o dólar em referência ao Cruzeiro Real. Como assim? O Cruzeiro Real em referência ao dólar? É vice-versa, né? O que era isso? Você pegava a taxa de câmbio do dia. O que ele está fazendo? Dolarizando a economia. Quantos cruzeiros reais você precisava para $1? Isso aqui é o RV. Ele estava pegando um novo indexador. E, ao mesmo tempo, a economia já estava aberta, porque o Collor havia aberto a economia. Então, você tinha um outro canal para você trazer coisas que era a importação. Se o preço aumentasse muito no nosso querido Brasil, né, no nosso querido Brasil aqui, se o preço da produção aumentasse muito, eles importavam. E você tinha como referência o dólar, porque aí você mantinha o valor em dólar, você estava dolarizando a economia através do RV, tanto que o real nasce 1 para 1. Na verdade, ele nunca foi 1 para 1, né? Era um regime de câmbio, né, de banda cambial. O real poderia oscilar para o teto e para a base. Mal comparando é o yuan hoje, né? É que a diferença é que o yuan, o dinheiro chinês, o Banco Central, o Banco da China, ele diz que ele fala que ele tem uma oscilação no dia, só que ele determina o limite e o teto da banda, o limite inferior e superior da banda, no dia anterior. Né? E aí ele força no dia para que esse limite seja respeitado. Caso não seja respeitado, no dia anterior ele coloca o limite mais para baixo, mais para cima, como ele quiser. Né? E aí, isso foi o plano real. Isso foi o plano real. O que foi o RV? Você começou a educar a população de que o novo dinheiro, delas começarem a fazer contrato, passar cheque, né, essas coisas, fazer o cálculo do cheque que elas iriam passar para frente, tudo em um RV, né, para o dia seguinte, para já começar a utilizar uma nova unidade de valor. Para quê? Por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo isso? Para quebrar a inércia.
inflacionária, para que as pessoas não tenham expectativa. E você impediu a indexação em menos de um ano. Todo contrato só pode ser reajustado com um ano de indexação. A justiça depois determinou que você pode ter correção monetária no período menor, tal. Mas enfim, todo contrato só pode ser indexado em menos de um ano. Léo, Selic e IPCA, como eu li aí nos comentários, Selic e IPCA não é indexação, porque isso é juros, e você está fazendo no contrato, na verdade, o reajuste, né? A gente fala indexado, né, porque a palavra indexado é index, do latim. Mas, na verdade, a indexação inflacionária é, na verdade, você utilizar a referência de outro índice. Né? E, pô, fiz uma baita de uma aula aí para vocês, com foco, bem bacana. Quem quiser dar um super chat aí para ajudar o canal. Acabar com o curso forçado resolveria todos os problemas? Sei que é impossível no Brasil. Jason, a URV, né, ela foi indexada em dólar. A Argentina, né, fez isso alguns anos depois. Só que o problema, o que ferrou a Argentina foi a moeda estruturada, que foi os bancos que aceitavam depósitos em dólar e em pesos, mas os bancos continuavam emprestando, continuavam aumentando a base monetária, sendo que o peso era atrelado ao dólar. O peso ou ao austral, agora não lembro. Ele era atrelado ao dólar, 1 para 1. Só que os bancos continuavam emprestando. Então os bancos estavam criando dólares, coisa que um banco argentino não tem capacidade de fazer. Então, no Brasil, se escolheu manter o Plano Real para quê? Para que o Banco Central tivesse um negócio chamado política monetária. Coisa que o Banco Central não conseguia fazer antes, por culpa da zona que era o arranjo monetário brasileiro. Por conta da URTN. Tá? Mas eu sou muito a favor de acabar com o curso forçado. Por quê? Curso forçado, na verdade, ele não é tão ruim assim. O que o curso forçado diz? Que o Estado obriga que todas as obrigações sejam pagas na moeda que tem o curso forçado. O que significa? Ninguém pode se recusar a receber aquela moeda. O que isso quer dizer? Se eu compro um carro de você e eu venho com dinheiro e vou lhe pagar, você não pode se recusar a receber reais. Sim, tem que eu não sou obrigado a aceitar uma determinada quantidade de moeda, papel moeda ou em notas, tal, eu posso receber no banco, mas você não é obrigado a receber, você não pode se recusar a receber reais. Você pode se recusar a receber dólares, euros, libras esterlinas, dólares canadenses, você pode se recusar e você deve, porque no Brasil não se pode utilizar outra moeda para pagamentos. Né? E os contratos, veja que interessante, eles não podem ser indexados em moeda estrangeira. Não é tão simples. Né? Dá, mas para coisa bem específica. É um outro índice que é utilizado, mas pelo menos no nascimento do Plano Real você não podia. O problema não é o curso forçado, que eu sou obrigado a aceitar aquela moeda. O problema é que no Brasil você não pode ter poupança, ou você não pode negociar, ou você não pode utilizar outra moeda. A posse de dólares é monopólio do sistema bancário e do Banco Central, na maioria das vezes. O Banco Central esteriliza dólares do Brasil e fica tudo na reserva estrangeira. Tá. A indexação foi um instrumento pensado no PAEG, para o Brasil se financiar via dívida. Mas tem uma discussão sobre isso aí. Sim, foi no PAEG. Mas tem uma discussão isso aí, se ele foi para o Brasil se financiar via dívida, ou se já que a gente estava se financiando via dívida, a gente precisava de alguma coisa para poder pagar a correção monetária. Porque a URTN, ela não é juros, tá, gente? A URTN era correção monetária mesmo. Tá? Com juros, mas a ideia dela é correção monetária. Sim, e acabou gerando inércia. Pedrinho, Léo, sobre o Bitcoin, seria uma estratégia para fugir da hiperinflação nos dias atuais? Mas não tem hiperinflação nos dias atuais. Eu sou entusiasta da cripto, mas, gente, não tem hiperinflação nos dias atuais. Mas eu acho bacana. Eu não falo muito de investimento, nem sobre o que vocês devem fazer, mas eu acho bacana. Eu acho cripto legal. Boa tarde, Léo. Opa! Boa tarde, Gustavo. Como vai? Opa, cliquei em alguma coisa aqui.
Não sabe. Então estamos aumentando a circulação de capital, mas estamos retendo praticamente nada na economia? Sim. Você está aumentando a velocidade de circulação. Pessoal, só avisando que o Léo falou que ia ler o chat daqui a pouco. Obrigado, Ops. Muito obrigado mesmo, viu? Jason, você concorda que o arcabouço fiscal, de certa forma, destruiu o Jason. Jason, você. Vamos lá. O plano real, ele estabeleceu, na verdade, o plano real acabou em 99, quando você tem o fim da URV. Por que o fim da URV, Léo? A URV era o valor da moeda corrente, né, por dólares. Né? A URV era isso, certo? A moeda corrente e você tem os dólares. Isso era o URV. Quando a moeda corrente vira o real e o real é 1 para 1, você tem 1 para 1. Certo? Beleza? Tranquilo? Porque você tinha a URV. Tá? Beleza. Você tinha as bandas, na verdade, né? Você teve uma época aí que o real, na verdade, você precisava de 0,8 reais para comprar um dólar, né? O real valia mais que o dólar. E o que ocorre é o seguinte, com a crise da dívida russa e mexicana em 98, 99, você tem um grande movimento especulativo que buscava ir para países que tinham o câmbio mais ou menos rígido. Porque você ia para lá, você forçava, você ia com muito dinheiro. O seu George Soros fez isso na Inglaterra. A Inglaterra não tinha câmbio rígido, mas mesmo assim ele quebrou o Banco Central da Inglaterra, que tentou manter a Libra num determinado nível. Né? E você tinha alguns movimentos especulativos no mundo. Você teve a crise da dívida do México, a crise da dívida da Rússia. E quando isso estava chegando no Brasil, eu acho que foi o Hermínio Fraga. Agora vocês pesquisem, eu não tenho certeza, mas eu acho que foi o Hermínio Fraga. Você acaba com a paridade do real e o real vira uma moeda flutuante, né, de câmbio flutuante. E aí o real se mantém, o valor às vezes sobe, às vezes desce, tal. Você tem o fim da paridade 1 para 1. Já que você não tinha o comprometimento mais, porque o que era a âncora cambial? A âncora cambial era isso aqui. Isso é a chamada âncora cambial. O governo se comprometia de que a autoridade monetária se comprometia de que para cada dólar que você tivesse, você receberia R$1. E para cada real que você tivesse, você receberia $1. Veja que como eles estabilizaram a economia brasileira? Com conversibilidade. E outra coisa, como eles estabilizaram a economia brasileira? Conversibilidade e comércio. E também eles destruíram as empresas estatais, né? Venderam muitas, destruíram no sentido de destruíram a estrutura estatal da economia brasileira. Eles fizeram os juros da dívida muito alto também, né? Para atrair capital e esse tipo de coisa. Mas o que permitia o capital é que você não tinha o risco cambial. Por que você não tinha o risco cambial? O Banco Central se comprometia à âncora cambial, de que o real seria no regime de bandas cambiais, você teria mais ou menos isso aqui. Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Deu certo? Deu. Mas com os movimentos especulativos globais, o Banco Central rompe a âncora cambial, porque o Banco Central se antecipou da possível impotência de manter 1 para 1, e o Banco Central solta o câmbio, mas ele estabelece 3 coisas, que é o tripé macroeconômico, nosso querido amigo Jason disse, que é o metas de inflação, superávit primário, meta de inflação e câmbio flutuante. Isso aqui foi mantido pelo governo FHC 2, né, que foi quem tomou que foi em 98. O FHC é eleito em 94, já com o Plano Real. Ele é eleito em 94, né, já com o Plano Real. Em 98 tem a reeleição e já era para ter acabado 1 para 1, e ele mantém até a eleição. Depois da eleição, solta-se
o câmbio, né? O pessoal disse que foi o estelionato eleitoral, não importa. E depois ele deu uma entrevista, ele falou: olha, se a gente não fizesse isso, eu ia perder a eleição e o plano real ia acabar de qualquer jeito. Isso aí é uma decisão política, não econômica. E você tem Lula 1 e Lula 2 mantém o tripé macroeconômico. O tripé macroeconômico causa muitos problemas no Brasil? Causa. Já era para ele ter sido modificado? Sim, mas não com matriz macroeconômica, não com heterodoxia. Dava para ter feito de outras formas, como economias mais maduras fizeram, né? Porque todo mundo passou por isso mais ou menos nos anos 2000, tá? Dava para ter feito de outras formas. É que hoje nós não temos mais instrumentos fiscais no Brasil, porque a Selic foi sequestrada. Por quê? Porque só existe a Selic hoje. As metas de inflação acabaram, praticamente, não significam mais nada. O superávit primário, nós não temos isso desde a Dilma, praticamente. E o câmbio flutuante, hoje, o câmbio não é mais flutuante. Léo, como assim? Não, se você procurar, o câmbio brasileiro, ele é de flutuação suja. Né? O Banco Central se compromete a mexer, a intervir no mercado para manter um determinado preço ideal do dólar para favorecer a indústria brasileira, a exportação. Indústria no sentido de produção, né? Não setor secundário, né? O primário e o secundário, né? Para você favorecer a exportação, para atrair dólares. Né? Então, a Dilma, o que a Dilma faz? A Dilma mexe nisso aqui e primeiro ela ignora a meta de inflação, ela não dá preocupação para o superávit primário e ela fazia muito mais forte a manutenção do câmbio apreciado. Muito interessante, ela apreciou o câmbio. Né? Ela fez o real mais forte do que deveria, né? Acima da paridade de poder de compra. Por quê? Para manter a classe média. Poder de compra da classe média. Para não sentirem inflação. Né? E aí a nova matriz macroeconômica. Né? E o problema da nova matriz macroeconômica, Jason, eu estou te respondendo, tá? O problema da nova matriz macroeconômica é que isso nos custou 10 anos. Né? Como vocês viram no vídeo da Selic, em 10 anos, o CDI perdeu para o dólar. Não, na verdade, 4%. Né? Esse é o problema. Né? A matriz macroeconômica ficou 1 ano e meio, mas custou 10 anos. Porque depois o Temer entra, ele teve que fazer o teto de gastos para recuperar a credibilidade. A taxa de juros foi lá para cima. E para forçar a meta de inflação, e o teto de gastos sinalizando o seguinte: nós não conseguimos fazer metas de superávit primário mais, não dá. Só que nós nos comprometemos que o gasto público não vai aumentar acima da inflação. Então você substitui o superávit primário por um arcabouço jurídico que não quer aumentar o gasto. Né? E o câmbio flutuante, ele soltou o câmbio. Né? O Paulo Guedes não dava, né, por causa do negócio sanitário, tudo, né? Não teve nada disso aqui na época sanitária. E agora o Lula 3, né? Eles estão tentando, com o arcabouço fiscal, sinalizar o respeito ao tripé. Mas, por incrível que pareça, eles estão tentando sinalizar o respeito ao tripé, mas o tripé já não tem força de trazer credibilidade, porque na área fiscal, né, já. Obrigado por assistir até aqui, pessoal. Esse foi o corte da live do Real, né? Do Plano Real. Curtam, compartilhem, considerem se tornar-se membro para ter acesso a essa e outras lives gravadas. Muito obrigado. Fique com Deus.